Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Amado irmão, vamos? Fabido, amém, glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância, amém. E o seu nome? Amém. Inocência, Mateus, evangelista. Aqui é a casa? Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, posso entrar na tua casa? vamos entrar na casa do nosso amigo Fabito. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem uma brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito boa noite. Chegando até você aqui na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos, evangelizando as nações, promovendo ação social. Muito obrigado por sua audiência. Aonde você estiver, receba o abraço fraterno e amigo do pastor Roberto Alecrim. Eu quero dizer para você que de terça a sexta-feira, 21 horas, nós estamos aqui com o programa O Evangelista na TV Meteoro. Às segundas-feiras, 15 horas, porque nós temos a participação do pastor Laerte França, lá de Portugal, falando diretamente aqui no nosso programa, todas as segundas-feiras, e ele é o nosso professor, é o nosso mestre, para nos ensinar na ETD, Escola de Treinamento de Discípulos, ou Escola para Treinamento de Discípulos. Nós temos a preocupação de fazer discípulos. E o nosso programa, pela graça de Deus, utilizando da internet, usando bem a internet, então nós podemos alcançar todo o Brasil e também todas as nações. E, para tanto, eu peço que você compartilhe o programa O Evangelista com todos os seus contatos do Brasil e do exterior. Ajuda o pastor Alecrim nessa missão de fazer discípulos, evangelizar as nações e promover a ação social. É o meu entendimento, é a minha visão. Eu estou focado em fazer discípulos, evangelizar as nações e promover a ação social. Eu também quero pedir que, na medida do possível, dentro da sua voluntariedade, você oferte para o Ministério Paixão pelas Almas. O programa Evangelista é um braço do Ministério Paixão pelas Almas, no qual eu sou o presidente e aonde eu recebo, meu irmão, minha irmã, eu recebo pedidos de ajuda, oferta para várias coisas. As pessoas ligam e pedem ao pastor Roberto Alecrim um socorro financeiro. E eu peço que você ajude contribuindo com o Ministério Paixão pelas Almas. Daqui a pouquinho vai estar aparecendo aí o nosso QR Code, aonde você voluntariamente poderá enviar sua oferta. Está aí o nosso QR Code, tá bom? Quero dizer também que recentemente agora, o Ministério Paixão pelas Almas, nós compramos um violão elétrico e já pagamos aí R$ 700. Assim, recebemos ofertas e já mandamos tudo para a loja e nós temos agora
mais 3 parcelas de R$ 200. Eu peço, então, a sua ajuda, mas que seja com amor, voluntária, não somente para a questão do violão elétrico, mas também para os pedidos que eu recebo aqui de ajuda. Por exemplo, nós temos a missionária, a irmã Luciana Marques, e também o seu esposo Marcelo, que estão lá em Gâmbia, ou na Gâmbia. E essa semana eu recebi mensagem dela, dando um relatório do seu trabalho e pedindo também oferta para o seu sustento lá. E aí, eu só posso atender o pedido se você me ajudar com a sua oferta. É por isso, então, que eu peço a você, na medida do seu possível, oferte através do nosso QR Code para o Ministério Paixão pelas Almas. Quero dizer para você que o nosso programa, nós temos nosso versículo de ouro. O Senhor Jesus ensina, e eu trabalho, eu vivo, eu penso, eu procuro agir em cima de Mateus capítulo 24, verso 14. Procura aí na sua Bíblia. Pega uma canetinha, pega um papelzinho, anote aí, versículo de ouro do programa O Evangelista. Então, vá direto na sua Bíblia, pega uma canetinha e vai lá e marca. Mateus capítulo 24, verso 14, vai aparecer aí na tela, que é o versículo de ouro. Eu costumo dizer, é o meu combustível espiritual. Mateus 24, 14, diz assim, vai aparecer aí, mas eu vou ler aqui na minha tradução, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, será anunciado. Este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu irmão, minha irmã, esteja ciente disso. Ensinamento do Senhor Jesus Cristo, uma palavra profética que está acontecendo hoje, quando ele ensina a seus discípulos: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esteja percebido, meu irmão, esteja orando, esteja pregando esse evangelho, esteja ensinando e testemunhando, fazendo parte efetivamente da evangelização das nações. Ontem eu falei aqui, a maioria do nosso povo está lavando as mãos com missões, doutor Daniel. 3 ofertas no ano e não se oferta mais para missões. Eu sou contra. Para mim, oferta para missões tem que cair nos cofres da igreja todo mês. Todo mês. E não somente em épocas sazonais, onde se trabalha missões. Missões precisa mudar e se trabalhar todos os meses, recolher oferta, mandar oferta para as juntas missionárias ou as igrejas. Fazer missão é responsabilidade da igreja. Mas aí, fiz a minha parte, mandei as ofertas e acabou. Os dirigentes lá que resolvam, e eu fico livre da obra missionária. Isso é um posicionamento do pastor Alecrim, tá, doutor Daniel? Daqui a pouquinho, ele já está na sala, daqui a pouquinho ele já vai estar participando com a gente. Muito bem, este evangelho do reino tem que ser pregado, tem que ser. E olha, quando isso acontecer, só Deus vai saber. E aí, Jesus vem com o seu exército e leva aqueles que creram e que vão estar à direita do Senhor Jesus. Nós temos também, no nosso programa, rigorosamente, nós temos o nosso momento de intercessão pelas nações. Isto porque, também em obediência ao que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Jesus estava diante de uma multidão
ele entrando nas aldeias, nas cidades, tinha sempre uma multidão. E Jesus olhava a multidão com compaixão. E em dado momento, ele diz assim para seus discípulos: a seara é realmente grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Isso Jesus disse lá há quase 2000 anos atrás. Pode conferir. Mateus capítulo 9, verso 37, verso 38. E aqui, em obediência, como discípulo, eu levo meus amados no nosso programa a orar pelas nações. Hoje nós temos o nosso Atlas, vai aparecer para você o nosso Atlas, e nesse Atlas geográfico nós temos as nações relacionadas e as bandeiras de cada país. E hoje, então, é dia de nós orarmos pelas nações que começam com a letra G. Ok? Gâmbia. E quem vai estar orando? Quem vai estar orando? Nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Eugênio, que já está na sala com a gente. Eu vou falar aqui as nações pelas quais ele vai estar orando. Ele não precisa citar as nações, porque eu já vou ter falado aqui as nações, mas ele vai estar orando por essas nações. Letra G, Gabão, Gâmbia, e eu falei agora há pouco, tem um casal de missionários da Igreja Batista da Pauliceia, lá em Gâmbia. Eles estão lá agora, pregando o Evangelho, avançando com a pregação do Evangelho, testemunhando. Um casal de Duque de Caxias. Também tem um casal de Duque de Caxias, lá em São Tomé e Príncipe, que é o Flavinho e a irmã Marcele. O Flavinho é filho do casal Diva e o Odival. São contadores em Duque de Caxias. Nós temos em Portugal, você viu na abertura do nosso programa, o pastor Laerte França, que era pastor da Igreja Batista Memorial de Nova Iguaçu, ali na Via Light, próximo à primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, e agora já está lá em Portugal 2 anos pregando o Evangelho e vai abrir uma igreja lá, Igreja Escola, em Portugal, e de lá ele já realiza trabalho filantrópico de ação social no Brasil. O pastor Laerte França está lá em Portugal toda segunda-feira, ele está aqui no nosso programa, tá bom? Então, vamos orar também por Geórgia, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Então, doutor Daniel Eugênio, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com o irmão, pastor. Muito bem, doutor Daniel. Então, você hoje, nessa sua primeira participação, você vai estar orando por essas nações, vai estar orando pelos enfermos, vai estar orando pelos nossos amigos que estão nos assistindo e que depois vão assistir também o envio do nosso programa, ou pelo YouTube, ou aqueles que pedem a nossa gravação. Doutor Daniel vai nos conduzir neste momento de intercessão pelas nações. Vamos orar. Quando nós intercedemos a Deus, nós falamos do nosso coração. Por isso estamos aqui colocando nosso coração na presença do Senhor. Glorioso Deus, ó Pai de amor, na tua presença estamos, Senhor, para dizer-te, Senhor, que te louvamos e te agradecemos pela beleza da tua santidade. Senhor, queremos, Senhor, estamos fazendo uma prece, uma oração, para que possamos atender e estender a tua palavra a esses países todos do mundo, principalmente esses países que o pastor acabou de citar. Toca no Senhor, no coração de cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais falar a tua palavra, e que essa palavra seja salvadora, animadora, e que possa progredir, e as pessoas possam chegar ao conhecimento da salvação. Nós oramos, ó Deus, quer dizer, imploramos, Senhor, que tu possa tocar no coração das pessoas, que possam trabalhar mais, para que eles possam sentir esse desejo de anunciar o teu evangelho aonde quer que estejamos. Que nós possamos, ó Deus, ter o coração fervente, ardente, para que possamos anunciar a tua palavra. Que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, possa ser traduzida ou conduzida em todos esses países. Hoje, com a letra G, que nós possamos, Deus, trabalhar nesse sentido. Queremos também te pedir uma bênção especial, Senhor, para os enfermos que estão todos ouvindo na face da terra.
que tu possa chegar com a tua mão protetora e ajudá-los, para eles possam sentir que tua mão é protetora e que ajuda as pessoas. Toca no coração deles, Senhor, para sentir a vontade de salvação, de aceitar Jesus como seu Salvador. Nós te oramos, Senhor, te agradecemos por tudo, pela vida, pela saúde, e por estarmos aqui, ó Deus, contritos para anunciar o teu evangelho, que um dia nos alcançou, que nós possamos transmitir às pessoas este evangelho salvador. Nós te oramos e te agradecemos tudo isso em um nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que maravilha, né? Graças a Deus. Mais uma vez, nós, em obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 9, acabamos de ter a participação e a oração do Dr. Daniel Eugênio, o nosso atual presidente da Associação Batista Caxiense. Bem, agora nós temos os nossos vídeos missionários. Vamos aos nossos vídeos missionários, porque o nosso programa é fazer discípulos, evangelizar as nações, promover a ação social. Então, nós divulgamos, nós informamos quem está evangelizando, quem está pregando, aonde está e o que está fazendo para o reino de Deus e também atendendo pessoas necessitadas. Vamos aos nossos vídeos missionários. Amados ouvintes do programa O Evangelista, boa tarde do Quênia. Estamos terminando a segunda semana de viagem aqui pelo Quênia. Deixamos um vilarejo chamado Mochengo e estamos viajando sentido a Isibânia. Yes, Isibânia. Isibânia. Yes, Isibânia. Tanzânia e Quênia. Ok, ali atrás o pastor Reverendo Barraza e nós estamos sentido a Isibânia, fica na fronteira com a Tanzânia. Então chegamos na capital, fomos até Kimilili, depois para Kisi, Mochengo, Isibânia, enfim, Kisumu, andamos Kapengúria, vários lugares aqui do Quênia, que obviamente nós não conhecemos aí no Brasil. Meu amado pastor Roberto Alecrim, Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os ouvintes do programa O Evangelista. Deus abençoe a todos. Menda. Yeah, Okay. member of the church. Okay, member of this church. Yes. Okay, and the name of this place? The name of this church called Nyangweta. Nyangueta. Nyangweta Church. Okay, Nyangweta Nyangueta Church. Church. Nyangweta Church. Nyangueta Church. Nyangueta Church. Ali embaixo é um banheiro. A igreja aqui é assim, ó. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Pai. Aqui tem culto todos os domingos. Todos os domingos de manhã. Os irmãos se reúnem aqui. Tem uns banquinhos aqui de madeira. O teto são folhas de bananeira e de outras ervas aqui da região. Aqui o púlpito. E daqui o pregador. O pregador prega a palavra de Deus. Será que algum pregador lá do Brasil quer vir pregar aqui? Se você quiser vir pregar, a gente arruma para você pregar aqui.
não conte com a oferta, viu? Em nome de Jesus, viu? Traga a sua oferta. Não venha querer receber oferta, viu? Em nome de Jesus. Traga a sua oferta para a casa de Deus e para ajudar os irmãos aqui. Que a situação é impressionante. É muito triste. Mas Deus há de dar vitória para esse povo em nome de Jesus. Bom, agora... It's for me to preach now? Yes. It's for me to preach now? It's okay. Oh, now I'm going to preach. Agora eu vou pregar aqui nesta igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o espanhol fala? Pensa, vem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, então como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. Então, é um continente pós-cristão, onde a depressão é um dos maiores males do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, não só na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito o muçulmano, e de ciência, que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, é estratégia. Como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus, mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima,
e mais a Igreja Católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do Evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chame a nossa atenção é eles falarem: tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o Evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Né? Evangelizar, ou um tempo, eu vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho mesmo, vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Hoje nós estamos aqui numa ação social da The Rock Church. Vamos distribuir 9 toneladas de alimentos. Ali é um dos maiores supermercados que existe aqui, que é o Bons. E no estacionamento do Bons, a gente empacotou todos esses alimentos. Aqui nós temos cestas básicas, cenouras, maçãs, batata doce, aliás, kiwi, batata doce. E ali a gente tem outras variedades, né, de tudo aqui. Vamos alcançar 200 famílias hoje, que já estão prontas aqui esperando famílias carentes. Na maioria moradores de ruas, de rua, aliás, que são os homeless, e também brasileiros. Tem muitos brasileiros que vêm para cá, né, em busca de alimentos. Isso acontece todas as quintas-feiras e é uma ação da The Rock Church, e você vê que não tem muitos voluntários, são pouquíssimos voluntários para separar toda essa comida. Mas Deus tem abençoado essa obra e é um ministério que eu estou aprendendo a amar e amar muito. E que Deus nos abençoe. Eu aqui, ó, espero que tenha saído bem, né, na fita. Tchau, gente. ETD, Escola de Treinamento Discipulado, aqui na TV Meteoro, programa O Evangelista, com o pastor Laerte França, diretamente lá de Portugal, falando aqui somente sobre discipulado. É aquilo que o pastor Alecrim entende que precisamos urgentemente
debruçarmos em cima de discipulado e fazermos discípulos para mandar para todo mundo, tá bom? Você assistiu nossos vídeos missionários. No primeiro vídeo, nós tivemos a participação, o doutor advogado, pastor Ailton Donizete, que mora em Taubaté, esteve esse ano agora no Quênia e chegou até lá na Tanzânia, e de lá ele mandou uma mensagem para o programa O Evangelista. Você viu a igreja que ele visitou lá, a Anhangueta Church? Viram lá o ar-condicionado da igreja? Os bancos estofados? O banheiro lá embaixo? Aquele banheiro deve ser cheiroso, né? Mas é o que nós temos aí, fora das grandes igrejas de Caxias, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E a obra missionária precisando de missionários, de ceifeiros e recursos para alcançar todas as nações. Nós vimos também o pedido, o desafio de pastores que estão na Europa. Todo mundo quer ir na Europa passear, conhecer Paris, né? Conhecer Portugal, Madrid, ok? Mas ninguém quer ir para a Europa para plantar igrejas e evangelizar. Mas ainda bem, tem poucos, mas tem. Agora há pouco, um grupo de 15 irmãos lá da Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus de Goiânia estiveram lá na Albânia com o reverendo, meu amigo, reverendo Benilton Santos, já está lá na Albânia há 20 anos, e foi com eles passear lá na Bulgária e outros estados, outros países ali da Europa, né? Fazendo o quê? Evangelizando. Levaram equipes de dentistas, pediatra, clínico geral, ginecologistas, e fizeram mais de 500 atendimentos, e pregando e testemunhando, e ganharam almas para o Senhor Jesus, através das profissões de irmãos voluntários que foram, cada um pagou a sua passagem, e estiveram lá com o reverendo Benilton. Ele vai mandar os vídeos para a gente colocar aqui no programa. E tivemos também o vídeo, né, mostrando o desafio para que igrejas, irmãos, aceitem o desafio de evangelizar na Europa. E tivemos no último vídeo a promoção da ação social com a irmã Ângela Lacerda, que é membro da Igreja Batista Paulo VI, está lá nos Estados Unidos, fazendo trabalho de ação social, distribuindo 9 toneladas de alimentos lá no pátio de um supermercado para pessoas pobres, necessitadas lá nos Estados Unidos. Bom, muito bem. Vamos chamar novamente doutor Daniel Eugênio. Muito boa noite, mais uma vez, doutor Daniel Eugênio. Boa noite, é um prazer, pastor Alecrim, participar dessa programação muito interessante. Quero parabenizá-lo pela disposição e pela capacidade de comunicação que o irmão tem e anunciar aquilo que você acredita para o mundo, né? Agora para o mundo, né? E aí vários comentários do mundo aí, principalmente da África, dos Estados Unidos. Estamos aí para servir. Com o irmão também, estamos aí juntos nessa grande jornada. Amém, doutor Daniel Eugênio. Muito bem. Eu gostaria que você, inicialmente, fizesse sua autoapresentação. Quem é doutor Daniel Eugênio? Eu conheço, mas tem muita gente que não conhece, não sabe a relevância, a importância deste homem aqui na cidade do Caxias. É um amigo, é amigo de todo mundo. Eu não sei se ele tem inimigo, não. Amigos, ele tem muitos. É uma pessoa amorosa, um servo de Deus, é filho de pastor, é diácono, é gente de Deus. Queria que você fizesse sua autoapresentação, fala da sua família, fala da sua igreja, fala do seu trabalho na cidade como um professor de odontologia, né? E depois, então, disso, aí vamos falar da Associação Batista Caxiense. Combinado? A minha palavra é o seguinte: Deus me permitiu ser filho de um pastor Vitor Vicente Figueiredo, e a gente, em Petronilha,
Fomos criados numa igreja batista. Meu pai era diácono quando me deu a vida e botou meu nome de Daniel. É lá referente lá Daniel na Bíblia. Aliás, meus irmãos eram Samuel, Daniel, Teógenes, são nomes bíblicos. Teógenes é o nome chamado gerado de Deus, né? Teo, Deus, Gênesis. Mas eu quero dizer o seguinte: estou na Igreja Batista do Centenário, em Duque de Caxias, uma cidade, para que todos saibam, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. O nosso bairro tem lá mais ou menos 300 mil pessoas. E nós estamos aqui, como a minha vida, sou cirurgião dentista há mais de 46 anos, mas diácono há 45 anos, praticamente. Fui consagrado diaconato em 1980, então tem 42 anos que exerço diaconato na mesma igreja. Eu estou na Igreja do Centenário há 60, desde a sua fundação, 1959. Fui batizado pelo emérito pastor Nemésio de Carvalho aos 10 anos, e hoje, aos meus 75 anos, Deus tem concedido aí uma vida muito grande. Deus me permitiu, né? Público, estudei em Paris, morei na República Dominicana e morei em Manaus, e a gente tem um trabalho relevante. Gosto de falar daquilo que a gente crê, quando embaixador do rei, garoto, fui muitas vezes ao Sítio Sossego, tem uma visão muito grande lá, como, né, a história de Paulo me toca muito, né? A ide de Jesus, né? Mateus 28, 19 e 20, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu vejo que o irmão está falando sobre isso, né? A todas as nações. Isso que é interessante. Então, a vida nossa hoje, ainda trabalho como cirurgião dentista, faço o trabalho social que o irmão falou aí. Domingo passado, fiz uma igreja, ação social, para evangelizar. Sempre fiz isso na minha vida como profissional cirurgião dentista, dando palestra para as crianças, para os pais, para que possam ser atingidos pela graça salvadora de Jesus Cristo. É essa vida aí, e trabalhando na nossa igreja e na nossa cidade. E como homem público, você foi deputado estadual e também esteve na presidência da ABO. Fala um pouquinho para a gente. Sim, sim. Eu fui um homem público, Deus me permitiu ser deputado constituinte estadual nos anos 80, fui presidente e organizador da Associação Brasileira do Duque de Caxias. Hoje, exerço a vice-presidência da Associação Brasileira de Odontologia, que congrega os dentistas da nossa cidade. Nós temos mais ou menos, praticamente, uns 5 mil dentistas na nossa cidade. Aliás, o estado do Rio de Janeiro tem 50 mil dentistas, né, registrados no Conselho Regional de Odontologia. E também sou vice-presidente da Uniodonto, cooperativa odontológica, que vende planos odontológicos no Brasil inteiro, com mais de 30 mil dentistas que atendendo. Aí estamos até trabalhando para as igrejas também, para os irmãos nesse sentido. E hoje, Deus me permitiu, agora em junho, ser eleito presidente da Associação Batista Caxiense, que congrega mais ou menos 87 igrejas na nossa cidade e limítrofes. Estamos trabalhando nesse sentido aí, que é o que me dá muito mais prazer. Ser dentista é muito bom, profissional, gosto de exercer a profissão, mas o trabalho evangélico batista me faz com que eu revigore minhas energias. Gosto muito de trabalhar nesse sentido. Isso. Então, já que nós entramos, né, falando agora da Associação Batista Caxiense, eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que eu não passei a pauta para o doutor Daniel Gênio, porque eu vou provocá-lo, no bom sentido. Certo. Ele não é de briga, eu também não. Mas, como o nosso programa ele é voltado para fazer discípulos, evangelizar as nações, promover a ação social, hoje a Associação Batista Caxiense ela tem um lindo espaço em Duque de Caxias, uma área muito show de bola. Eu tenho aí umas coisinhas para poder mostrar e a gente vai voltar falando daqui a pouquinho do Acampamento Batista Caxiense. Vamos lá. Que bom, que bom.
Batista, no bairro São Bento. Doutor Daniel, eu sei, né, que você foi o grande responsável, em função da Associação Batista Caxiense, ter esse espaço. Fala como que foi a aquisição desse espaço e fala como é que ele está hoje, né? E vai ficar mais bonito ainda, né? Eu quero dizer aos irmãos que estão nos ouvindo, e o irmão Roberto, sabe do pastor Roberto Alecrim, sabe bem disso. É uma área de 10 mil metros quadrados que nós conseguimos uma concessão nos anos 90 do INCRA. Ali, a Fazenda São Bento, para que o pessoal possa ter uma noção, aquela região ali, do Pilar, foi em 1713. A Fazenda São Bento era uma das fazendas mais famosas e ficou até os anos 90 sobre a égide do governo. Neste ano, dos anos 90, foi cedida áreas para várias instituições e para pessoas. Então, nós conseguimos, através de um conhecimento, foi feito na associação, o pastor Jalir, vários pastores, e nós conseguimos. E essa área hoje é um espaço muito importante, não é só para as igrejas batistas, não, que aqui fica aberto, meu irmão, todas as igrejas que quiserem estar lá conosco. Aliás, amanhã, sábado, estará a igreja lá do Vale do Ipê. Tem mais de 100 pessoas, vão passar o dia inteiro lá. É uma área de lazer, é uma área arborizada, é uma área que você pode ter escola dominical, temos churrasqueiras, temos uma sala de jogos, e estaremos inaugurando no dia 10 de dezembro uma biblioteca que vai levar o nome do pastor Vitor Vicente Figueiredo, um bazar, estaremos inaugurando uma biblioteca Kids para crianças, um espaço Kids, vamos ter a escola de música e a aula para Libras, de cursos de Libras. Então, para preparar as pessoas das igrejas que possam, e seminários também, né? O irmão está aí com o seu programa, pode fazer um dia uma programação lá, para a gente poder conhecer bem o que a gente pensa. O nosso secretário executivo é o pastor Carlos Alberto, também é um comunicador, ele é o pastor da Segunda Igreja Batista do Pilar, e amanhã, dia 19 de novembro, nós vamos ter uma clarinada à noite pela pátria, né? Dia da Bandeira, e lá na Igreja do Pastor Carlos, lá Segunda do Pilar. E dizer que o acampamento, ele hoje é um espaço que pode ter casamentos, aniversários. Lá a gente prima pela família. Então, a ideia é de ter família salutar, que possa agradecer a Deus a vida e a saúde. Por isso, nós estamos trabalhando nesse sentido. As igrejas colaboram e os irmãos das igrejas podem estar lá. Tivemos uma experiência muito interessante esses dias, foi com o encontro de Casados para Sempre. Foram encontros de mais de 10, 30 casais que estavam lá, se manifestando, agradecendo a Deus a união dos seus lares, dos seus filhos e seus netos. A programação da igreja você pode fazer lá. Está à disposição, pastor? Pode anunciar, nós vamos depois mandar para você. Muito obrigado por aí ter a nossa imagem nessa programação. Nós estamos aí para servir. A proposta da Associação Batista Caxiense é atender as igrejas e a comunidade evangélica da nossa cidade. Nossa cidade tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos 300 mil idosos. Então, esses idosos vão para onde? Vão para lá, que nós podemos fazer vários encontros para isso. A Ordem dos Pastores estará no dia 10 de dezembro lá, fazendo um grande encontro também. Então, os irmãos podem estar à vontade para agendar conosco. Então, doutor Daniel Eugênio, o que eu gostaria que nós até falássemos um pouco mais é que, como é um espaço bem perto aqui de muitas igrejas, né? Não só igrejas batistas, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, nós temos praticamente todas as denominações num raio aí, botar aí de 5 quilômetros do nosso acampamento, né, que podem lançar mão do espaço para promover, principalmente tendo ali um centro evangelístico.
para vários tipos de treinamento. Como é que você vê, de repente, essa possibilidade, essa abertura? Vai ter oportunidade para isso? Ou para isso não vai ter oportunidade? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A oportunidade está aberta. Para nós não ter uma noção, amanhã, dia 19, nós vamos dar diplomas para garotos da comunidade que fazem futebol lá. Então, eles fizeram um curso de 6 semanas de evangelização e serão diplomados como pessoas que conheceram o Evangelho e estão se declarando porque eles foram lá para jogar bola. Então, nós abrimos para a comunidade, temos uma escola de futebol lá para a comunidade, e esses garotos, ao jogarem futebol, não pode falar palavrão, tem uma vida exemplar, precisam. E tem uma pastora, Josimar, cuida muito desses garotos da comunidade para evangelizá-los. Então, há encontros que nós vamos fazer e promover temáticos, né? Hoje, a sociedade nossa está muito longe dos princípios cristãos, né? Então, aquilo que eu falei, Mateus 28, 19 a 20, ide por todo mundo, mas o mundo é o nosso lado aqui. Nós não podemos, às vezes, sair para ir lá para a África ou para a Europa, mas nós podemos num bairro mais carente, um bairro como o bairro do Centenário, em Duque de Caxias, bairros como o Pilar, que é uma comunidade enorme, e tem uma população enorme, precisa ser alcançada pelo poder de Deus. E isso nós temos um missionário no nosso próprio bairro. Estaremos preparando as pessoas para isso. A igreja pode preparar e pode usar o espaço lá, que é de segunda a sábado, direto, domingo, tudo, e para que nós possamos, vamos ter escola, vamos ter uma escola de discipulado. O irmão pode trabalhar com a gente nesse sentido aí de nós termos grupos de todas as igrejas. Quero dizer o seguinte, o espaço é dos batistas, mas ele está aberto para toda a população evangélica da nossa cidade e até em torno também, né? Nesses dias eu fui contratado por um grupo de motoqueiros evangélicos. Que vão fazer um grande encontro lá para agradecer a Deus a vida deles, eles andam de moto e pregam o evangelho através do trabalho de moto. Eu achei interessante esse encontro. Estamos juntos aí, meu irmão. Pode marcar. Então, é essa visão que eu sei que você tem, mas que eu gostaria que você estivesse falando, né, para os nossos ouvintes, porque você é um visionário, né? Não só um empreendedor, mas um visionário, e você olha o todo, né? Sim. E essa parte do esporte para as crianças ali é uma ferramenta que pode ser usada para a evangelização. É isso aí que já está acontecendo. E também para as meninas, para as jovens, né? Nós tivemos aí no ano passado, se não me falha a memória, foi no 7 de setembro, sim, né? Torneio de vôlei. Foi. Né? Muitas barracas, foi uma festa muito grande. Mas, repito, todas as denominações podem utilizar o espaço, é um aluguel muito módico, é um precinho, né? Bem acessível, é um né? Bem irmão, né? É bem irmão mesmo. É só para manutenção, na realidade, para manutenção. Para manter a manutenção de lá. Isso, o propósito ali não é... Pastor, deixa eu colocar aqui. Nós estamos inaugurando agora o campo de vôlei. E nós tivemos lá um campeonato de igrejas, de jovens. A igreja hoje precisa, através dos jogos esportivos, trazer para que possa fazer uma confraternização. A Jubac, a Juventude Batista Caxiense, fez um grande torneio lá, com todas as modalidades. Para as meninas também, fiquei impressionado com a juventude. Então, a gente hoje, ali é um espaço, porque às vezes a igreja, os irmãos, não tem espaço físico para dar uma recreação. E para onde o povo evangélico vai recriar? Então, lá é um lugar que pode fazer um grande encontro. Você vê, amanhã, domingo passado, amanhã vai ter uma igreja lá, Igreja Maripê. Domingo passado, teve uma igreja que fez a escola dominical lá. Pela primeira vez, ficaram encantados. Fazer um estudo da Bíblia embaixo de uma árvore, como era antigamente. Mas nós temos um galpão coberto, que pode chover, que não tem problema. Nós vamos inaugurar agora já outros espaços físicos. Então, a igreja está ali com espaço espetacular. Vamos usar.
Isso. Eu conversei semana retrasada com o pastor João Rezende, e eu e ele combinamos de ir ao seu encontro justamente para isso aí, para a gente usar o local como um centro evangelístico. Nós vamos procurar você, tá bom? Muito Vamos bem. fazer Então, um trabalho nesse sentido. Eu gosto muito desse tipo de evangelismo. Eu já estive em Paraguai quando o pastor José Souza Edi era da Unigran Rio. Eu fui ao Paraguai fazer um trabalho evangelístico sendo dentista. E hoje estou à disposição do irmão nesse meu trabalho que eu faço de aplicação de fluo, de palestra para os pais, para as mães, e aí agrega e lá nessa palestra se fala da saúde espiritual. E por que da saúde espiritual? Eu falo da saúde física e a gente fala da saúde espiritual, levando o evangelho para essas pessoas. Estou à disposição e pode contar comigo naquilo que for preciso. Eu estarei à disposição do irmão e da programação também sua aí. Ok. Vamos para mais um intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho, agora com outro assunto, colhendo a sua opinião sobre o momento batista ou no seu conhecimento amplo, como nós estamos de discipulado, de obra missionária, tá bom? Vamos mais um pequeno intervalo, a gente já volta. Estamos, então, retornando à continuidade do programa O Evangelista, aqui na TV Meteoro, fazendo discípulos, evangelizando as nações e promovendo a ação social. Hoje estamos contando aqui com a participação do meu amigo, doutor Daniel Eugênio, presidente da Associação Batista Caxiense, né? Falamos agora há pouco sobre a cidade batista, ali no São Bento, ok? Que está aberto para todas as igrejas e para a nossa sociedade caxiense, tá bom? Mas agora, doutor Daniel Eugênio, vamos aqui abordar 2 pontos, tá bom? Primeiro, como você é um homem batista, diácono, crente de muitos anos, né? Na mesma igreja, na nossa denominação, qual é a leitura que você está fazendo, meu querido irmão, meu querido diácono, sobre as igrejas do seu conhecimento, todas? Pode falar da Batista se quiser, ou todas. Como que você vê a questão das igrejas estarem trabalhando ou não, na sua maioria ou não, na questão de fazer discípulos? Qual é a leitura que você faz? Vejo muita dificuldade, porque a nossa sociedade brasileira e também a nossa cidade, o estado do Rio de Janeiro, ela é muito individualista, não pensa num todo. Então, a gente precisa, e isso vai para dentro da igreja. Então, a igreja, às vezes, só faz o trabalho no culto. Mas você hoje, você como servo, você é luz do mundo, onde você estiver. Então, você tem que pregar o evangelho como discípulo em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, eu quero dar um exemplo, porque eu sou dentista. Um dia chegou uma cliente no consultório e para tratar do dente, e eu fiz oração com ela. E não tratamos o dente naquele momento, tratamos depois. Então, você vê, meu irmão, a igreja hoje, todas as igrejas, depois da pandemia, piorou muito, estão muito vazias. Hoje o crente acha que não precisa ir à igreja para cultuar uma fraternidade, acha que ele pode ter um culto sozinho. Nós não estamos discutindo aqui doutrina, mas quando você tem a reunião de servos para louvar, é muito ensinamento de anunciar o evangelho, é de cada um. Você, quando foi alcançado, a gente, quando foi alcançado pelo evangelho, é para nós falarmos aos dias que nós temos. Né? Eu falo muito bem da minha alegria de ser crente, da minha alegria de ter sido alcançado desde pequeno, e Deus tem me preservado, estar hoje, nessa idade que eu estou,
com toda a saúde que tem me permitido. E isso faz com que eu prove do amor de Deus às pessoas. Gosto de falar do Evangelho. As igrejas hoje precisam trabalhar muito discipulado para que nós possamos anunciar esse Evangelho. Há uma deficiência nesse sentido, e o irmão está levantando uma tese muito interessante, que nós podemos fazer um grande discipulado. Como atingir os viciados? O que nós estamos fazendo para atingir lá na nossa igreja, na rua? Como é que nós vamos fazer para atingir as pessoas que estão viciadas? Para tirá-las do vício das drogas? Nós temos que ter um projeto, nós temos que trabalhar nesse sentido. O que nós estamos fazendo para as pessoas que são surdas? Elas são normais, só não ouvem. Qual o ministério? A sua igreja tem o ministério de Libra para surdos? Nessa igreja, nós estamos fazendo um curso para isso. Toda igreja hoje precisa, todas as igrejas, transmitir para uma legião de pessoas através de sinais de Libras. Lá no Centenário, a Igreja Centenário, hoje, tem o pastor Jardel. Ele transmite todo o culto à noite para o Brasil inteiro. Nossos cultos são transmitidos. Outra coisa, a tecnologia chegou, como nós estamos agora. Todas as igrejas precisam ter seu culto online, também, presencial e online, para que possa atingir. Só para terminar aqui esse exemplo, nossa igreja tem um culto online de Libras, de intérprete de Libras, e 2 pessoas, uma de São Gonçalo, outra de Copacabana, se converteram e entraram em contato, são surdos, você vê. Isso é um trabalho espetacular, num bairro Centenário, que nós temos dificuldade de locomoção, temos muitas barreiras lá, muitos problemas, e a gente precisa anunciar o Evangelho através da tecnologia. Isso que o irmão está fazendo muito bem. Às vezes não precisa ter igreja, mas pode ter discipulado daquilo que Deus ensinou. Muito bem, doutor Daniel Gênio, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu quero uma sua palavra, porque através aqui do programa eu tenho tentado colocar algo diferente para as denominações de um modo geral. É uma pretensão, digamos, audaciosa, que seja, ou não, que seja, mas eu tenho falado aqui, eu já falei lá no começo, quando você teve o seu momento de oração. Doutor Daniel, eu quero ouvir você com toda a sua experiência de homem cristão. Precisamos ou não precisamos mudar a mentalidade com relação ao levantamento das ofertas para as missões? Quero ouvir você, sua opinião, sua experiência. Quero ouvir você. Olha, acho que temos que mudar a nossa mentalidade. Às vezes a gente ora, mas as pessoas que estão pregando o evangelho, como você falou 2 irmãos lá que estão no Paulo VI, que estão lá, foram membros do Centenário, ele foi primeiro do Centenário, estão lá na Gâmbia, precisando sobreviver. Como é que eles vão comer e viver lá para anunciar o evangelho? Então, nós temos que estar tocados nesse sentido, porque acredito piamente que cada um de nós temos que mudar isso. Missões, anunciar o evangelho, aquele Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, como é que nós vamos? Qual é a tecnologia hoje? Então, tem que tomar avião para você chegar à África. Tem custo para tocar lá. Como é que vai viver lá? Vai ter que ter aluguel, vai ter que ter uma casa. Como é que ele vai sobreviver? Então, a visão nossa é que todas as denominações, os batistas, principalmente, quem está mais envolvido, o evangelho não é denominação, o evangelho é de Cristo, em todos os seculares. Nós temos que anunciar o evangelho a toda criatura. Olha só, toda. Eu estive estudando sobre a Bíblia, a linguagem, a Bíblia nossa está traduzida em mais de 200 idiomas no mundo, né? E é o livro mais lido no mundo. Então, nós precisamos anunciar esse livro, que essa revelação que está na Bíblia, da palavra de Deus, anunciar, e tem custos. Então, nós precisamos, aqueles que têm um pouco de condições, ou não, entregar o seu dízimo, a sua oferta, para que esse envolvimento missionário possa ser importante. Eu vi o relatório aí de várias cidades do mundo que não tem, principalmente na Europa, Portugal, fiquei impressionado. Portugal, tem poucas igrejas evangélicas.
Eu fico dizendo que o Evangelho ele precisa ser pregado a todo mundo. Lá na palavra de Deus diz, né? Quando não se for pregado, não terá a segunda vinda de Cristo. Então, há necessidade de nós pregarmos. Eu tenho consciência, sou missionário e ajudo nas missões através do financeiro. A nossa igreja teve um missionário que esteve lá. Todos os anos, nós levamos missionários que vão contar a experiência. Até no campus nordestino, nós tivemos agora, esses dias, lá na Ordem dos Advogados de Caxias, vários missionários que estão do Nordeste brasileiro, cidades que não têm igreja evangélica. No Brasil, tem cidades que não têm igreja evangélica nenhuma. Isso é terrível. Imagine outros países. E o Brasil, que diz que é um país cristão, né? Nós temos aí praticamente 50%, não sei, a população cristã, evangélica, 30% de evangélico no Brasil, e nós não conseguimos anunciar em várias cidades brasileiras. Precisamos trabalhar nesse sentido. Doutor Daniel, fechando então, eu quero também falar uma impressão, uma leitura minha, é o seguinte: nós temos templos construídos. Ainda hoje, eu passei perto de um templo gigantesco, só de concreto, ferro, cimento e pedra, sem falar a manutenção desses prédios para reunião, de ar-condicionado, de luz e de bebedouro e de material limpeza. Olha, eu tenho certeza absoluta que a maioria desses templos não investe 50% de tudo aquilo que se gasta para a manutenção de pedra, cimento, ferro, areia, não se gasta em detrimento da pregação do Evangelho. Concordo plenamente com o irmão. Muitos templos estão pessoas com a imagem do templo muito bonito e a pregação é pequena, é curta. Não há uma vontade de anunciar aquele evangelho a todas as nações. Então, há um despertamento, o irmão pode trabalhar nesse sentido. Nós fazemos um despertamento nas nossas igrejas, principalmente nas igrejas que nós estamos aqui ao redor de nós, na cidade do Duque de Caxias, Belfor Roxo ali, para que a gente possa, na Baixada Fluminense, fazer um movimento nesse sentido. Quero colocar à disposição o nosso acampamento para fazer um grande simpósio, para a gente poder um grande encontro de missionários, pessoas que estão dizimistas, que querem fazer esse trabalho e sustentar os missionários do Brasil e fora do Brasil. Amém. Doutor Daniel, muito obrigado. Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Um abraço para a esposa, filhos, netos, noras. Muito bom. Obrigado, doutor Daniel. Boa noite. Um abraço. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer então os nossos patrocinadores. Doutor Marcionil Muniz, ele é advogado. Você está precisando de um advogado para ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária? Ligue para o doutor Marcionil Muniz, meu amigo, membro da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Você quer conhecer a Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil? Anote o endereço: Rua Passo da Pátria, 239, bairro Jardim, 25 de agosto, ali bem coladinho a Unigran Rio. Doutor Marcionil Muniz. E também eu quero agradecer a Raquel Marindás, ela que é diretora da Pousada Marindás em Paraty. Vai passear lá naquela região? Hospede-se em Paraty, na Pousada Marindás. Telefone 24 3371 1369, Pousada Marindás em Paraty. A todos, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Segunda-feira, 15 horas. Posso ouvir o som no alto, ecoar salvação.
dissipando a escuridão, anunciando a todo mundo salvação. A tristeza vai passando ao sentir salvação. Toda falta Ele perdoa ao nos dar salvação. Tudo consumado está. Lá na cruz Jesus falou, ao morrer trazendo a todos salvação. As cadeias são quebradas no poder do Salvador. Novo dia vai surgindo, a esperança